सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीय पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्यहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गबोधु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरवती भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्वोपकारकः निष्प्रियो सर्वतः सिद्ध्यो सर्वविद्या विशारद सर्वयो संशय संश्चेत्तानसो गुरुराहित। कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्वोपकारकः निष्प्रियो सर्वतः सिद्धो सर्वविद्या विशारद सर्व संशय संश्चेतानलसो गुरुराहित। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que neste mundo material, Gurus Vaishnavas nunca sentem nenhum tipo de atração por nada que seja, por nada que seja atraente no ponto de vista material. Nada. Gurus Vaishnavas nunca sentem atração por nada. Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse que
O Gurus Vaishnavas nunca sentem atração por nada. Nada que seja atraente nesse mundo material. Eles não estão interessados em Labha, Puja e Pratistha. O que quer que você queira dar a eles, não lhes interessa. Eles não estão interessados minimamente. Porque eles já estão experimentando o gosto transcendental do Haribhajana. Eles já estão experimentando esse néctar. Então eles não estão interessados em nada tipo material. Eles ficam absortos no bhajana. E Prabhupada explica que o Guru e os Vaishnavas sempre querem libertar a alma condicionada. É a sua natureza. Eles também tentam ajudar as almas condicionadas. E o acharan dos Vaishnavas é para esse motivo, a maneira pela qual eles vêm no mundo material. Esse é o motivo pelo qual eles vêm no mundo material. Ontem eu estava falando também sobre este mantra. Adharma silosya sudukhitasya anugrahayeho charanti nunam bhutani bhavyani janardanasya. Janardan Bhagavan. Janardan, this name means esse nome de Janardana significa aquele que vai erradicar todos os problemas que existem. Ele vai limpar tudo. Ele vai nos dar solução para qualquer problema que nós enfrentamos no mundo material. Janardan e todos os seus companheiros eternos, personalidades, os devotos, eles também sempre estão tentando nos libertar, nos dar misericórdia. Prabhupada diz, aqueles que vão reivindicar, eu sou um grande Vaishnava, saiba com certeza que eles são anti-Vaishnavas de etiqueta, carimbados. Se alguém falar, ninguém é como eu sou o maior Vaishnava, eu sou o único. Prabhupada disse, saiba com certeza que esse é um anti-Vaishnava. Esse é um anti-Vaishnava, aquele que vai declarar que ele é o único Vaishnava que existe, que ele é o maior de todos. Um Vaishnava nunca fala, nunca deseja merecer nada. Prabhupada explica que os verdadeiros Vaishnavas nunca demandam, nunca pedem nada, nunca acham que merecem nada para eles mesmos. Eles nunca vão dizer, eu tenho qualidades, eu tenho essência. Dessa maneira, Prabhupada diz, Vaishnava nunca afirma ter nada pessoal, qualidades pessoais que eles possam ter, eles nunca vão dizer que o crédito é deles. O Guru Seva é livre, não tem preço, ele é gratuito. O Guru Seva não tem um preço. Eu posso fazer Guru Seva, mas você vai ter que me dar isso e aquilo. Então não é mais Guru Seva, é prostituição. Se você diz, Gurudev, eu posso servir você, mas eu preciso disso e daquilo. Então, hoje em dia, eles fazem acordos. Gurudev, eu posso fazer isso, o que você pode fazer em troca? Então, dessa maneira, eles fazem esse negócio. Dessa maneira, o Guru e o discípulo hoje em dia vão se fazer ajustes materiais um ao outro para que ambos tenham benefícios. Dessa maneira, nós achamos que é adequado servir, mas isso não é um verdadeiro seva. Esse não é um verdadeiro seva. Prabhupada diz, nós vamos que dedicar tudo. Tudo que nós temos na nossa posição, todos os nossos pertences. Por exemplo, no Rasamrita Sindhu está escrito, Prabhupada explica este verso, para receber Purnavasta, alcançar Purnavasta, o objeto absoluto, você vai ter que dar Purna, completude. Para receber
o que é absolutamente completo, você também tem que dar If you em are going troca to make some partial completude. exchange with Guru Padma, Prabhupada speaking, you can get cheated. Prabhupada diz que se você quiser guardar alguma coisa para você, você será trapaceado. Aqueles que vão querer benefícios pessoais, fazendo alguma troca com o mestre, com o Guru Padma, com certeza eles não entendem o significado da palavra Diksha. Eles não entendem o que é Guru, quem é Guru, eles não têm ideia. É por isso que eles agem dessa maneira. Aqueles que serão beneficiados por alguma troca parcial com o Guru, com os Vaishnavas, eles não têm ideia nenhuma sobre Guru Tattva, Vaishnava Tattva, nada. A misericórdia sem causa não significa que ela tem uma causa. Misericórdia sem causa quer dizer que é sem causa. Kripa Sindhu, Nispriyo sarvatoho siddho sarva vidya visharada. Oceano da misericórdia. No dissatisfaction you can find inside the Nenhuma heart insatisfação você pode encontrar no coração do Guru dos Vaishnavas. Porque eles estão saboreando o néctar. No Bhagavatam está escrito. Dessa maneira, o Srimad Bhagavatam diz: Kripa Sindhu é uma expressão de outro lugar, mas esta outro mantra é do Bhagavatam. Sadhu, sadhuvaha sarvadehinam. Eles não têm interesse. Os Vaishnavas, você pensa, ele tem algum interesse. Ele está falando isso porque ele tem algum interesse, mas eles não têm. Essa é a sua concepção material, sempre cheia de dúvidas e suspeitas. Então nós não podemos alcançar o sucesso com essa concepção. Especialmente ontem eu havia dito que aqueles que pensam que os Vaishnavas, esse Vaishnava é de uma casta muito baixa, vão imaginar Shudra Vaishnavas, Kshatriya Vaishnavas, esses são ofensores. É por isso que Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, quando ele ouviu o seu assim chamado mestre, que Raghunathas Goswami nasceu numa família caída, imediatamente Prabhupada Bimala Prachada, que era criança na época, ficou muito bravo. Etat ishanam ishasya prakristo opitat gunair najujyate sada atmastam yatha buddhis tadasraya. A Vaishnava cannot get involved in this material nunca vai se envolver com o mundo material. Mesmo que fisicamente ele esteja presente aqui. Com certeza você vai vê-lo aqui presente, seu corpo estará presente, mas como é que você vai dizer que ele não está influenciado pelo mundo material? Não, ele não está. No Bhagavatam está explicado. Essa palavra significa Ishvarato de Bhagavan. Ou seja, que enquanto ele vem ao mundo material, ele vive aqui como um ser humano, mas nada pode tocá-lo. Nada pode tocar o Vaishnava. Não somente Krishna é intocável, mas os seus devotos também são. Nada pode tocá-los. Quando Krishna vem aqui, assim, seus devotos também. Eu não posso dizer Haridas Thakur nasceu numa família de muçulmanos. Eu vou dizer, eu sou um brahmana de casta. Por que eu vou ficar com Haridas Thakur? Como que eu posso ficar junto a ele? Mas Rupa Sanatana nunca quiseram falar esse tipo de frase, esse tipo de coisa. Sempre que eles iam para Puri, para Purushottam Dham, eles sempre se sentiam confortáveis de ficar junto com Haridas Thakur. Ele falou, nós aqui estamos protegidos, se alguém nos tocar... não, eles diziam, perdão, nós somos intocáveis, se qualquer pessoa nos tocar, eles vão perder os bons méritos espirituais ao me tocar. Eu sou o único discípulo
de tal pessoa, você vai pensar que tal pessoa tem falso ego. Mas não é assim. Existe uma realidade. Está estabelecido na verdade absoluta. A verdade absoluta pode parecer diferente por conta de alguma representação, ela pode parecer pesada, mas não. Se a humildade não estiver dentro do coração de um devoto, como Keshava Goswami Maharaj ou Shanta Goswami Maharaj, eles não poderiam falar a verdade absoluta. Esse é o Siddhanta Vichara de Prabhupada. Ele, que não está completamente dedicado aos pés de lótus de Vishnu Bhagavan, ele não pode receber poder para falar sobre a verdade absoluta. No que ele escreve, no que ele fala. Não posso escrever assim, senão vão me atacar. Vai haver algum problema. Esse tipo de medo se manifesta porque você não está estabelecido Paripurna Anugata. Por isso você sente medo de falar a verdade. Mas se você puder sentir que em infinitos mundos existe um único tattva, um único e exclusivo tattva, e eu não estou falando de algum tipo de filosofia, o dia que você puder realizar com o seu coração que não existe nenhum outro tattva além de Advaya Gyana tattva, da verdade única, quem vai poder te atacar? Advaya Gyana tattva é um único tattva. A mesma coisa Mahaprabhu disse para aquele seu devoto. Quando Kazi quis atacá-lo, então o nosso Shrivas Pandita foi como um passatempo isso. Não pense que Shrivas Pandita ficou com medo porque ele não tinha Advaya Gyana tattva, não. É um passatempo. Se o Supremo tem que fazer esse tipo de arranjos. Se Arjuna não é colocado nessa posição, então nós não podemos receber o Gita. Se Parikshit Maharaj não é colocado nessa condição, nós não podemos receber o Bhagavatam. Alguém tem que fazer uma pergunta e alguém tem que dar uma resposta. Então, dessa maneira, todo o Shastra se manifesta para nós. Com certeza, aquele que está completamente dedicado aos pés de lótus de Gauranga, ele estava adorando Nishimha dentro do seu quarto. Mas Gauranga Mahaprabhu foi e bateu na porta. Ei, Shrivas, por que você está com medo? Abra a porta. Then Mahaprabhu speaking. The same thing. Same thing Mahaprabhu speaking. A mesma coisa Mahaprabhu disse. Shrivas, você está com medo que o Kazi venha nos atacar? Se eu inspirar o coração do Kazi, aí ele vem. Estou sentado no coração do Kazi, dentro do coração de Kamsa. Kamsa é o próprio Kazi. Dentro do coração da cobra, dentro do coração do tigre. Essa é a razão pela qual Raghunath Das Goswami senta e chora na beira do Radha Kunda. Enquanto ele está ali chorando, o tigre vem ao lado dele e bebe água. Ele estava chorando, emocionado, pesadamente, e o tigre estava bebendo água do lado dele. Como é possível isso? Como é possível que Mahaprabhu vá para a floresta? Kalakrishna, South India, here Balabhadra and others, they are fearing. Tiger. How? Como? Where Mahaprabhu used to stay? Onde Mahaprabhu costuma ficar? Minha questão para você. While Mahaprabhu going to forest, where Mahaprabhu used to stay? You know? Você sabe? Under a big tree. Ficava embaixo de uma grande árvore. All around Tudo darkness, deep ao redor darkness. dele estava escuro. I have seen myself, I cannot see Eu my vi, finger. fui lá e nunca conseguia ver meu próprio dedo. Choto Baitan, Bara Baitan in the forest. Dentro da floresta. Night time I have to take De rest. noite ele responsável. Only bamboo structure there. Tinha só uma estrutura de bambu. I cannot see even my finger. O Shambhava está falando dele, que ele ficou So numa protected is floresta, Bhagavan. deitado em cima de uma estrutura de bambu, com uma caminha de bambu, Used to e não say conseguia under ver a o tree, próprio whenever dedo. night time coming, Mahaprabhu ficava embaixo da árvore crying and doing Harinam. e ficava ali cantando os santos nomes e chorando lágrimas de Anytime êxtase. tiger, elephant can come.
Em qualquer momento, um elefante pode vir, pensa alguém. Sanatana is coming to the same forest. That time Então, Mahaprabhu não estava lá nesse mesmo momento. Como é possível? Jagannath Das Babaji Maharaj também foi para a mesma floresta. E Bihari, o discípulo dele ficou com medo. Oh, Maharaj, tem um tigre, tem um leão. Não, não é um tigre, é um companheiro de Gauranga. Vamos embora. Um companheiro eterno. Quem falou para você que é um tigre? E ele estava dormindo com ele dentro da cesta. Bihari ouviu o tigre e falou, vamos embora, tem um tigre aí. Não, não tem tigre não. Ele é um companheiro eterno de Gauranga, vamos embora. Então, quanta fé eles têm? Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj. Aí uma moça ali, local, se Baba sobrou um pouco de arroz e o Baba colocava a água, o arroz na água. E ela falou, não come esse arroz, eu vi uma cobra aí. E Baba ficou muito perturbado. Falei, cadê a cobra? Cadê a cobra? E ele estava assim, a centímetros da cobra, e a cobra poderia ter picado ele. Ele falou, eu quero que a cobra me pique. Quero que a cobra me pique. Não posso fazer Haribhajan, minha vida é inútil. Por que a cobra não vem e me pique? Eu quero que a cobra me pique. Respondeu. Se você tem fé dessa maneira, nenhum inimigo pode fazer nada. Não existe poder no mundo. Quando você sente essa Advaya Gyanatattva, tudo dentro do coração do tigre, do elefante, da cobra. Qualquer pessoa que você pensa que é seu inimigo, Krishna pode dar inspiração e aquela pessoa pode vir te atacar. Haridas Thakur, he was doing bhajan. Ele estava fazendo bhajan. Santipur, one station after Santipur. E numa estação de trem depois de Shantipur, at the bank of Ganga, there was one gufa, cave. Ele tinha uma caverna. All devotees, they used to come. Todos os devotos vinham ali, prestavam reverências, ficavam ali. But they are not feeling comfortable. When they are entering into that cave, quando eles entravam dentro da caverna, eles sentiam alguma irritação, alguma coisa, uma sensação de queimadura. E às vezes eles diziam, Thakur, a gente veio e a gente não está se sentindo confortável aqui não. Tem alguma coisa queimando a pele da gente. Ah, por quê? Eu estou me sentindo bem. Ele respondeu, eu acho que tem alguma cobra aqui dentro. Uma cobra? Eu não estou vendo cobra nenhuma aqui, ele disse. Talvez tenha. Então, Haridas Thakur, praying to the Paramatma. Para o Paramatma. Haridas Thakur praying to the Paramatma. I mean in front of the snake. The Paramatma is there. Oh Mahasaya, if you are at all there inside this cave, please, either you go out or I go out. I don't like to put you in trouble because all devotees coming, they are feeling and not comfortable. Mas eles não estão se sentindo confortáveis, eles estão se sentindo if any Mahashaya então, se algum Mahashaya is there, please, either you stay or I can go out. Then immediately Haridas Thakur discovered a snake going out, big snake, in front of Haridas, doing Harina, the snake going out, and not coming back. Ela não voltou. Not coming back. So, então, they are established in Tattva. Eles estão estabelecidos Somebody can em pass Tattva. lecture. Alguém pode falar alguma coisa. But they are established in Tattva. Mas eles estão, alguém pode insultá-los, mas eles estão estabelecidos no Tattva. Uma palavra deles pode mudar toda a sua vida. E você pode falar milhões de palavras e elas não têm utilidade. Eles estão estabelecidos no Tattva, eles são realizados, eles sabem que Bhagavan está dentro do coração de todos. E que só existe a Advaya Gyanatattva.
This way, Dessa maneira, so Haridas Thakur externally Haridas took Thakur birth externamente in a very nasceu low family. Low uma family família means muito caída. low Uma caste. camida significa uma Externally, casta I muito mean, baixa. in Javan family. Mas isso é externo. Why? Por quê? Haridas Thakur took Por birth que in ele Javan nasceu family. nessa Raghunath família? Dasai took birth in Raghunath this, Das that. Goswami Why? nasceu nessa Why outra família. Tiruppan Por quê? Alvar took birth in a very Por que Chandal Tiruppan family? Alvar Why? nasceu numa família de Chandalas? To prove Por quê? Para that provar it is less important. que isso não é importante. Chaitanya Java Siddhanta is there Chaitanya to Charitamrita prove explica, o that Siddhanta it is diz less que isso é important. para provar que A tal Vaishnava fato taking não é birth in a importante. low caste Se o Vaishnava or in nasce Javan numa family, família Muslim simples, ou family, numa família wherever pobre, he is numa taking, família de muçulmanos, Vaishnava onde is quer que ele Vaishnava. nasça, o Vaishnava é o Vaishnava. Vaishnava is always pure and O more Vaishnava está than sempre, Brahman. sempre puro e muito mais do que um Brahman. But people like to make some Mas as yardstick, pessoas querem material fazer uma yardstick on the medida basis of it. material, querem medir o Raghunath Das Vaishnava como took método birth in low family. da concepção Haridas material. Thakur Muslim family. Ah, esse nasceu numa família muçulmana, Whereas aquele outro Vaishnava our Haridas Thakur Sanatana nasceu. Goswami Pad, Sanatana Srila Goswami Rupa Pada, Goswami Srila Pad, Rupa they Goswami took Pada, birth in a eles Bharadraj nasceram family, Bharadraj Gotriya Brahman, topmost, numa família de brahmanas South India, elevadíssimos do sul da Mysore, Índia, Bharadraj em Gotriya Brahman. Mysore. But they always feeling Mas comfortable eles sempre se with sentiam Thakur confortáveis Haridas. com Thakur He is Haridas. Namacharya. Ele é Namacharya. Nice. Whenever Eles they serviram come, they take shelter três unto Lotus Ismael. feet of Haridas. Então, quando This is ele, the nature. onde quer que eles estivessem, So, eles queriam ficar aos pés de Lotus de Haridas Thakur. in Essa era a Chaitanya natureza Charitamrita deles. written, Então, no Chaitanya to Charitamrita prove está that escrito que it para is less provar important, que tal fato é it is pouco not so importante, não é tão importante. is not important. A Vaishnava taking birth in a low Vaishnava family, nasce high em family, famílias what it concerns recaídas ou elevadas, o que to muda? us? O To que prove muda it, para nós? Bhagavan Para provar isso, purposely o Senhor Supremo de arrange propósito arranja they are taking birth. que eles Bhagavan nasçam purposely arrange they are taking birth in a low family. numa família caída. And also very one important thing, E uma coisa time muito is very importante, limited. o tempo é Prabhupada many limitado. times told, Sim, Prabhupada muitas vezes disse, a Vaishnava can be known by his o Vaishnava pode ser conhecido Amani Manad Bhava através do Trinadapi seu Bhava. Trinadapi Bhava, da sua Trinadapi doesn't unidade mean interna. Kapat Bhava. Trinadapi não significa Dandavad. trapaça, fazer cena. Ah, It is Dandavad. not. Não, não é Prabhupada isso. speaking, Prabhupada diz, Trinadapi Trinadapi is coming from heart. vem do coração. How to detect what is the detectar scientific procedure Qual é o processo through which we científico can através detect do this qual not Vaishnava is Vaishnava, is the nós demon. vamos detectar quem é Vaishnava. Prabhupada speaking, Se you alguém é can demônio, watch, como? he is less Prabhupada disse. interested about any love puja patishta. Você tem que ver se ele está interessado em Labha Puja Any Pratishta. love puja, no Qualquer smell tipo de of Labha love Puja puja. Pratishta. Se ele não estiver No nem um pouco smell of love interessado puja nisso, patishta in his life. Prabhupada speaking, be sure posição, dinheiro e prazeres, tenho certeza que ele é um by Vaishnava. external decoration, Mas is se ele estiver decorated with vestido big mala, externamente de Vaishnava, com golden grande chairs mala, speaking com all over the uma world, preaching. cadeira This is not dourada the- falando, pregando para o mundo inteiro, isso não é a This is medida. not a yardstick. Essa não é a medida. All over the world preaching done, but not preaching, Pelo not done mundo in front fora. of myself. All over the Ele preaching, pregou, all over mas the world preaching e done. se você não pregou diante de But você mesmo? I'm sorry to Eu speak, preguei preaching pelo not mundo done inteiro, mas in não front of preguei myself. diante de mim mesmo. What Prabhupada told me, first of Prabhupada all, disse muitas first of all, vezes, em preaching primeiro should be lugar, done in a front of pregação deve yourself. ser feita diante de você mesmo, So Prabhupada only para você Prabhupada told, mesmo. nobody told. Somente Prabhupada disse isso, In the ninguém world falou history, sobre nobody isso. told. Toda a história, This is ninguém a havia scientific dito procedure, isso. how to arrest. É, If you can ninguém havia dito realize isso. É all um processo foolish world, científico. E aí se você they vai are less realizar interested. tudo, você vai Only eating, realizar sleeping and que karma, muitos enjoyment. falsos Vaishnavas que This is parecem their Vaishnavas para vocês This is só their estão interessados em devotional comer, life. dormir e Uttila, desfrutar. mala, Eles põem a tila, kamala, seguram a danda e saem pelo mundo many viajar. times Prabhupada told, Muitas vezes Prabhupada disse, preaching without acharan pregação sem acharan, sem is one comportamento kind of perfeito, karma. é fazer karma. Many times Prabhupada told. Muitas vezes Prabhupada Preaching, disse, we, pregação preaching without the backing of acharan. sem o suporte I mean, do acharan, preaching comportamento perfeito. without acharan Pregação sem is acharan one kind of karma. é, na verdade, Kormi. karma. A They are pessoa all seria kormi. chamada um kormi. Whole world Karma. going to give garland. O mundo inteiro vai dar guirlanda para ele, mas ele Maharaj. continuará sendo um karmi. Oh, Maharaj, We have vão nothing falar to para ele. E a gente não tem nada a ver com isso. If your luck is good, Se a sua you sorte can for be saved. grande, If your luck is Você bad, pode- bad, you can die. Nothing to do. decidir ficar longe Nothing ou to se So a sua this is sorte for the
pouco você vai querer se sentir atraído. Esse é o sintoma, Prabhupada disse. Se você encontra Trinada Vibhav, o sentimento da unidade mais profunda, eles não querem nada de material. Então, nesse caso, você pode entender que eles sejam Vaishnava. Mas isso não significa que ele possa pronunciar um Siddhanta Vichara errado, uma prática errada. Não que ele vai pronunciar Siddhanta Vichara, vai ter um péssimo achara. Não. Bhaktivinoda Thakur disse, esse é o dever principal. Of all acharya, each and every acharya, those who are acting, playing the role of acharya in Gaudiya Samaj, it is their duty to rectify all wrong siddhanta, acharan, everything. If they are not doing, then all finish. That's the wrong situation. Nobody likes to do. Essa é uma situação terrível. So, if there is no smell of Labha Puja Pratishtha found in the life of one nenhuma gota de Labha Puja Pratishtha Bhakta, na vida de Bhakta, is genuine devotee. Ele é, então, you can accept him, you cannot accept him, because você pode aceitá-lo you can accept him or cannot, that's up to you. Isso é sua decisão. That is up to you. Isso é sua that decisão. Doesn't mean he Isso is não not significa que ele não seja um Vaishnava. That doesn't mean. Another thing Uma Prabhupada outra told, coisa que Prabhupada to disse, call Bhagavan. Chamar Bhagavan. Be careful. Tome cuidado. If some acharya not doing Harinam 1 lakh, he is the Patita acharya. Anyway, they are Patita. Ele é um Patita acharya. Those who are not established in acharan, they are Aqueles que não Patita. estão estabelecidos no Ashara são Patita, disse Bhaktivinoda Thakur. That's for Shastra. De acordo com o Shastra, what I mean to say, mas o que eu quero dizer that this is the main que thing. existe essa questão principal. If they have no patience, se eles não têm paciência, many times Prabhupada told, muitas vezes Prabhupada disse, to call Bhagavan, para clamar o Senhor Supremo, você precisa tremendous patience, uma paciência endless tremenda, patience. infinita. If you are not going to call Bhagavan with Se você full não chamar o patience, Senhor Supremo com toda a paciência, then your prayer, your Harinam is not perfect. Então a sua oração, seu Harinama não está perfeita. Not perfect. Full enduring power. Então, any kind of torture, qualquer tipo any de kind tortura, of de insult, insulto que a pessoa any kind of receba, abuse, any qualquer tipo amount de of abuse, abuso, qualquer quantidade de abuso, é sempre a mesma coisa para essa pessoa. Tudo está sendo feito por Krishna. Talvez ele esteja me testando, Bhagavan está me testando. When one FIR case was filed in the name Quando of houve esse Prabhupada, processo que foi feito contra Prabhupada, ou de roubo de furto, then Prabhupada was informed. Prabhupada foi informado. Prabhupada hearing. Ele ouviu para o In your Prabhupada, name, em some seu case nome, was filed. abriram um FIR boletim de case, police ocorrência. come. E a polícia veio. Very calm and quiet. Prabhupada ficou muito calmo, quieto. Prabhupada thinking, Gaur Nityananda Professor Gauri Nityananda testing me, está like me our testando, Bangsidas Babaji como Maharaj. Vamsidas Babaji Maharaj. Testing me. Eles estão me testando. Golden ornament stolen. Os ornamentos dourados haviam sido Vamsidas roubados. Babaji Maharaj Vamsidas asking, Babaji Maharaj então perguntou, whom you are given this a ornament? quem você deu esses ornamentos? In front of Gaur Nitai going, Diante de Gauri Nitai, pergunta. where is ornament? Cadê os Whom you have given? ornamentos? Para quem você deu? Where gone? Onde eles foram? Now Gaur Nitai speaking something to him. He is going to one house and knocking the Ele vai door até uma with the casa e name. bate na porta com You see, o nome. Navadvip Gauri city Nitai is so conta para big. ele quem foi que roubou. Knock, knock. E ele vai e bate na porta. Knock, With knock. name. You please give the Fulano, por ornament favor, to devolve do what you os ornamentos got from que você Gaur Nitai. roubou de They Gaur like to Nitai, wear eles it, querem not usar speaking. isso. Ele não You falou have que você stolen, roubou, não. not speaking. Oh, go very sweetly. Foi muito You docemente. have ornament is there with you. Os ornamentos You have estão com taken, você. please you give Por favor, because Gaur devolva, Nitai porque Gauri can. Nitai precisa One usar. demon coming out of Esse the demônio que saiu dessa out porta, of the house, saiu da casa, open the door abriu a and porta, pushing Baba empurrou o Baba, caiu para trás. from up Lá de rock, cima da fall pedra, ele down caiu and break the leg. e quebrou a perna. Still not speaking. I can file one case. Mesmo against assim, ele you. não disse, eu vou processar I'm você. going somehow Não, ele foi and embora. going in front of Nitai. Foi diante de You Nitai allow Gaura. him- Você permitiu que ele me You empurrasse. allow the stealing, Que eles and now roubassem. you allow me to Você permitiu get, que ele me me beaten batesse. by them. Why? Por quê? Not complain. Ele não reclamou. Well done, well done. Tá bom, você que sabe. You arrange the stealing Você and you arranjou que ele arrange my roubasse, beating. você arranjou que ele me batesse. Both you are. As duas coisas você fez.
Bangsidas Babaji Maharaj, in Bhajan Kutir, seu Bhajan Kutir, so many people coming. Somebody give banana, some give as pessoas iam lá. watermelon, this, that. Algumas pessoas recebiam banana, and some, água, ox coming. tinham algum gado, Eat. Some ox algum gado vinha. Coming and entering into the Bhajan Entravam nesse Kutir and Bhajan taking Kutir all e comiam fruits. as frutas Well, dele. take. Como? Actually, one thief giving and ladrão me another deu e thief outro ladrão taking. vai levar embora. Krishna me To deu e Bhagavan is Krishna speaking, vai you are embora. thief. Para Krishna ele diz, você é um ladrão. One thief taking and one thief giving. Ladrão deu Take e outro ladrão nicely. roubou. Mango, banana, everything. Então, isso é muito bom. Não, era muito bom, as frutas eram boas, mangas, tudo. Mas como alguém poderia afirmar que o Gorakshara Das Babaji Maharaj se usasse tabaco? Aqueles que ficam sem tabaco, que são viciados, eles ficam loucos. My tea time is coming. A hora do chá está chegando. It is great offense. Uma grande ofensa declarar que ele tenha vício de Somebody has seen him taking smoke, alguém viu ele but fumando, that doesn't mean the smoke I heard from Guru Maharaj. Vício de Guru Maharaj. That is false. Isso é falso. There was no tobacco. Não era tabaco. How nice story they are Que making. história eles estão fazendo? How, Bhagavan? Tobacco addicted means Uma pessoa que Kali is there tabaco inside your significa heart. que Kali está dentro do coração dessa Because then pessoa. you will have to throw Bhagavatam into Você teria Ganga. que jogar o Bhagavatam no Ganges. Either you give honor to Bhagavatam Você speaking. dá honras para o Bhagavatam. Any kind of addiction Qualquer means tipo de there is Kali is vício there. significa que Kali está lá. So you like to prove that Kali was Você there quer provar que Kali inside the estava lá heart dentro of do coração de Bangsidas Das Babaji Babaji Maharaj. was completely dedicated. Era Vamsi Even Das no Babaji clothes Maharaj. is Ele there. era completamente dedicado. Ele nem roupas ele Only one usava. coffin there. Ele tinha só uma cúpina. Somebody Pano speaking, para cobrir a cintura. Baba, why you are not using Então, Bohirvas? Baba, por que você não Bohirvas usa like this. Bahirvas? Bohirvas. Baba speaking. Bohirvas, I am not taking Bohirvas. Eu não estou I mean, usando he is not Bahirvas. going to associate Ele with vai se associar external people. pessoas material exteriores, materiais. Bohirvas, Bahirvas, external. externamente. Speaking Ele this fala way. dessa maneira. So, Então, Haridas Haridas Thakur, Thakur, you can see his você pode ver a patience sua paciência, when a sua in humildade, 22 different quando ele markets he was é beaten unnecessarily. espancado em 22 mercados Simply desnecessariamente, because he is taking simplesmente porque Harinam. ele está pronunciando os santos nomes. Kaji, all the rulers, Kaji e todos going to os send his policemen to beat him. policiais e Hey, why you are funcionários vão Muslim? bater nele. Why you are taking Harinam? Se você é Krishna. muçulmano, por que você tomou Haridas Thakur o speaking, Krishna Nama? if you can cut Haridas my Thakur, body se into você cortar meu pieces, corpo em still I pedacinhos, am not going to mesmo stop assim eu não taking vou Harinam. parar de pronunciar os Whatever you santos like. nomes. O que quer que você quiser fazer, você pode. He was beaten. Então, in ele 22 foi espancado em different markets. 22 praças, em 22 mercados. In one market, somebody beat you, you can Se die. alguém bater em você no mercado, atravessando uma praça inteira, você morre. Still, Haridas, Mesmo assim, still Haridas Haridas Thakur Thakur praying to orou Bhagavan. ao Senhor Supremo. Ó, Prabhu, please you, por favor, they are against me, they are beating me, but they are innocent. eles são inocentes. Don't mind actually. Não se incomode com isso, não. You excuse them. Perdoe-os, por favor. This kind of enduring Esse tipo power de only can be found in a Vaishnava. capacidade de suportação só pode ser Nowhere encontrada no Vaishnava, em nenhum outro Trinada lugar. Vishwanijana, Taradvisheshna, Trinada Avanyamana, Pesunichana, Kitanya. como diz esse mantra. So in the case No of caso Jesus de Christ, you Jesus cannot Cristo, find his Vaishnava. Nós não sabemos, nós But não his podemos achar que enduring ele seja um power can Vaishnava, prove that he was mas o Vaishnava poder inside. de suportação que ele tinha no coração provaria que ele é um Vaishnava dentro do seu coração. Às vezes você não vê o Vaishnava com Impossible. This kind símbolos of de enduring power, Vaishnava, nobody except Vaishnava. mas que ninguém pode suportar tudo Even isso. we cannot Esses são compare os with Vaishnavas. tree. Nós não podemos comparar um Vaishnava is Vaishnava more com than uma a tree. árvore. O Vaishnava é Because mais the tree tolerante do que a árvore. you are cutting, it example Porque is a árvore, there. se você cortar, Bhikkho jano katilo kishunavale, it's right. But at least we cannot we cannot nós não vamos expect anything esperar algo from da tree. árvore. Tree cannot put on prayer. A árvore não pode Tree orar can por bear. você, ela pode suportar. That much you Sim, can. Tree can a bear árvore anything. pode suportar qualquer But coisa. tree cannot prayer for Mas o us. Vaishnava, mesmo suportando Like qualquer coisa, é Haridas capaz ainda de orar por nós, como Haridas Thakur. This way, Então, dessa maneira,
toda a sua vida. O Namacharya, ele tem esse título o mais elevado entre todos os associados de Gauranga Mahaprabhu. Desfruta da honra maior, da dignidade maior. Ele é Namacharya. O Harinama é o que há de mais elevado. O nome é tudo. Todos os shastras, todos os Siddhanta, todo que quer que exista Prakrita ou Aprakrita, tudo vem do Harinama. Ele é a fonte, a gente vai poder ouvir. Então, ele é o Acharya dos Santos Nomes. O nosso Haridas Thakur disse estas palavras sobre Harinama. Achar puchar namer koroho dui karjo tumi sarva guru tumi jagoter arjo. Follow? Entende? In this world, material world, we can see podemos ver somebody alguém being acharan but not going to preach. Fazendo alguém tendo um bom comportamento não é pregando, mas alguém pode ir pregar e não ter o apoio do Acharan, do comportamento perfeito. Você está fazendo ambos, ele disse para Haridas Thakur, você é o mais elevado de todos os companheiros de Gauranga. Porque Mahaprabhu veio aqui distribuir os santos nomes. But that Haridas, how much humbleness. When from Santipur, finally Mahaprabhu going away, foi finalmente embora de Shantipur. Isso aconteceu 2 ou 3 vezes. Eu não vou explicar isso em detalhes. Uma vez Haridas Thakur chorou. Prabhu perguntou, por que você está chorando? Mahaprabhu perguntou. Você vai para Nilachal? Como eu vou sobreviver? Como eu vou poder sobreviver sem você? Veja, eu sou velho. Como que eu vou poder ir também? Mahaprabhu disse, não chore. Eu posso levar você até Nilachal. Eu prometo para você, não se preocupe. Finalmente, ele foi levado até Nilachal como um companheiro eterno, Lila Parshad. E finalmente, Mahaprabhu chamou. Haridas Thakur foi com todos os devotos. Mahaprabhu nessa época já tinha conseguido um lugar. Como chama? Gambhira Mandir. Kasimishra Bhavan. Kasimishra era o guru do rei da Orissa. Rei Patraparudra. Era o guru dele. Lá Mahaprabhu conseguiu um local para ficar e todos os devotos cabiam ali. Porque em 4 meses, durante os Chaturmasa, todos os devotos que ficavam com Gauranga Mahaprabhu. Haridas Thakur Mahaprabhu encontrou com todos. Onde está Haridas? Eu não posso ver. Haridas está lá fora. Chame ele. Chame Haridas. Onde ele está? As pessoas correram. Haridas Thakur, Haridas Thakur. Prabhu está chamando o senhor. Não posso entrar. Sou uma alma caída, sou muçulmano. Não posso entrar. Por favor, ore para o Prabhu. Não posso entrar. Vocês vão me tocar. Eu vou contaminá-las. De alguma maneira eu posso aceitar um pouco de prachada aqui. Mahaprabhu ficou muito feliz. Ver a humildade de Haridas. Mahaprabhu quis estabelecer esse exemplo como se fosse a estrela polar. Veja a humildade de Haridas. Depois mesmo de ser declarado como Namacharya. Eu não tenho direito de entrar no templo da Gambhira. Diga-me isso ao Senhor. E o Senhor, em correspondência, se sentiu muito feliz, muito feliz. Se sentiu muito feliz.
Quando o Senhor quis estabelecer esse Siddhanta através daquele momento da Prashada, ele deu uma ordem para o Govinda. Deve-se por alto, leva o meu prato. Haridas. Que contemplidade. He is Supreme O Senhor Lord, Supremo, infinity Brahmanda infinitas Malik, Brahmandas Brahma, repousam nele. Shankar, Raya. Who is going to speak? You take my O Uchishya Senhor Brahma Prasad. e o Senhor Shiva não You give comem to a Prashada do Senhor Haridas Supremo, mas very happy. Haridas sim. E Haridas ficou Very muito happy. feliz. According to mine, De acordo com a Amém. Mahaprabhu arranged Mahaprabhu one arranjou place just um near lugar Gambhira, but still not muito inside perto Gambhira. do templo da Gambira, mas Just não era near. dentro do If templo, you go perto. to the Bhajan Kutir Haridas, Se it's você a vai walking até o distance. Bhajan Kutir de Haridas Thakur, você pode ir a pé. There's a nice place. Ele falou, você fique Harinam. aqui. You need Você vai not go fazer cantar anywhere. os santos nomes Every day I aqui. can come Você não and precisa visit ir you. para lugar nenhum. Todos os dias eu virei He is encontrar com você. Bhagavan. Vejam. He Ele é o Senhor is Supremo. coming every day to take Ele darshan vinha of todos Haridas. os dias para tomar o darshana de Haridas Thakur. He is coming to take darshan of Haridas every day. Ele And ia para whatever tomar o darshana prasadam de Haridas pandas they are todos os giving, dias. they are E giving toda a to prachada que os pandas davam para Mahaprabhu, ele levava And lá. at all Olha Sanatana Haridas, hoje eles me deram staying essa there. prachada. Then usually Sanatana e Mahaprabhu Rupa going também there. ficavam com Haridas e You Mahaprabhu see ia the lá também. humbleness. Vejam quanta Humbleness humildade. is the A humildade topmost thing. é o que há Humbleness de is the mais topmost elevado, thing. é o que há de Otherwise, melhor. never you can get Bhagavan. Senão nunca você vai Any conseguir amount alcançar o of Senhor torture Supremo. happening in your Qualquer life, tipo de tortura que you should aconteça think, na sua vida, você tem que pensar. Tatyanu susamikshamano bhunjana eva atmakrita vibhagam ridbhag bhuvir vidhadat namaste jiveto bhakti pade sataiva or jiveto mukti pade sataiva. You can believe Você that tem que when acreditar, você pode that acreditar Ramchandra Khan wanted que to make quando one plotting Ramachandra Khan fez um to complô prove that Haridas is a para fallen soul, provar que is Haridas era characterless. uma alma caída, que ele não tinha caráter. Topmost in the locality is the topmost pros, very beautiful. Ele chamou a prostituta mais She was linda de toda a região. Sent with some Ela contact, foi I can give enviada. this amount of money. Ele falou, vou te dar Anywhere um you tanto de dinheiro. But Você vai lá. 3 days Ela foi continuously, 3 dias consecutivos. continuously 3 days. Benapur, Por 3 dias I went there consecutivos. one time in my life. Eu fui até lá, em Bangladesh Midnapur, border. Haridas Thakur doing bhajan na, in the na forest, fronteira do and that Bangladesh. lady acho. coming and É, going to make some Haridas estava mischievous cantando na floresta e ela ficou ali do lado para One provar que ele era spectacular uma thing is alma there. caída. Mas uma coisa espetacular aconteceu. that Haridas Thakur not fearing Haridas Thakur não that tinha medo anyhow, though I am de not going to lose perder a my boa character, reputação. if Ele falou, somehow não vou some perder meu people caráter, mas se alguém come to know olhar para ela e that the ficar pros sabendo que came ela here está in my aqui, locality, in the eu vicinity of my perderia Bhajan minha Kutir, boa reputação. then Mas ele some não se black man importou can com be isso. there. That's Ele very ficaria com um spectacular. nome sujo. You should remember. Isso é espetacular. Você deve se lembrar disso. He is not getting contaminated with Ele her. não It's se okay. deixou That is contaminar plain. com ela, isso nós sabemos. Naturally Vaishnava. But Ele é he is naturalmente not um fearing. Vaishnava. Okay, Mas ele I am não not doing tinha anything. medo, But somebody eu can não blame fiz me. nada, mas alguém poderia me culpar. Because Haridas Mas ele não 100% tinha medo, porque sure. Haridas Thakur I'm doing tinha Harinam. 100% de Hari, certeza. Bhagavan is there. Eu estou Who is looking, fazendo who is Harinama e looking, Hari está who is olhando looking at me through thousands of para mim infinity através de eyes. milhões de infinitos olhos. What you say, na? I have seen. Você diz, eu You vi. say, na? Você declara, You não? are seeing, looking with Você your viu eyes. com But seus you dois don't know. olhos. Mas você não Rishikesh is sabe sitting inside your que eyes. Rishikesh está sentado That's dentro why dos you're seus looking. olhos. The É same por isso que você body enxerga. you can Então, o find mesmo corpo, com o lying mesmo down, corpo você dead pode body, encontrar but deitado, same eyes morto, cannot mas os walk. mesmos olhos não vão mais enxergar. So Haridas Thakur thinking, well, Então, you Haridas are Thakur watching pensa, me muito bem, through você está me observando infinity eyes. You are através de watching. infinitos olhos, você me Everywhere. observa. Everywhere os lugares. eyes is there. Inside Todos my os room lugares where I'm existem olhos. taking inside you, No meu everywhere quarto, eyes is there of Bhagavan. no seu quarto, os olhos do Senhor estão em toda parte. Where you are going to do something Aonde where você vai Bhagavan cannot fazer algo que o Krishna não possa see. You ver. can find such a place Você where you pode can se do esconder em secretly algum and lugar openly. assim, que você secretamente vai fazer alguma coisa, Everywhere. que Krishna não veja, em todos os lugares ele vê. Haridas Thakur was not nervous. Então Haridas Thakur não estava nervoso. Haridas Thakur was not nervous, no excited. Ele não estava excitado, nervoso, agitado, porque Krishna está lá, porque So, o Bhagavan maybe existe. For Prabhupada, Então, so many talvez, things spoken for Bhaktivinoda muitas coisas foram Thakur, ditas for Guru contra Varga. Prabhupada, contra For me Bhaktivinoda also, Thakur, I'm contra o a Guru very Varga, teeny contra mim particle. também. Eu que não sou nada, me sou uma also, partícula they can minúscula do contra something. mim. As Because at pessoas present, alegam coisas, porque no momento artificial presente, intelligence,
A inteligência artificial está muito ativa. Então, mas eu não tenho medo. Então, dessa maneira, Haridas Thakur recebeu o título de Namacharya. Esse mesmo Siddhanta eu expliquei um ano atrás. Um ano atrás, eu me lembro muito bem. Eu falei, eu expliquei que Namacharya é o título básico para todos os acharyas. Deveria ser. Deve ser. Porque se uma pessoa não se estabelece na plataforma dos santos nomes, se uma pessoa não é um Namacharya, ele nunca vai poder se tornar um acharya. É uma coisa necessária, deve ser assim. Mahaprabhu estabeleceu esse exemplo. Aqueles que não estão fazendo uma laca dos santos nomes são caídos. Eu não vou comer se eu não... Mahaprabhu disse, eu não posso aceitar comida de alguém que não cante uma laca. Uma laca por 64 voltas. Então, qualquer acharya verdadeiro, não os falsos acharyas. Os falsos acharyas eu não estou falando deles. Os acharyas genuínos, eles já estão decoridos com esse título de Namacharya. Mas qual é a especialidade de Haridas Thakur? É o título exclusivo que nós reservamos para Haridas Thakur. Nós sabemos que todos os acharyas deveriam ser chamados de Namacharya. Mas mesmo assim nós vamos confirmar Mahaprabhu. Mahaprabhu quis conferir esse título a Haridas Thakur. Nem todos podem, então. Não, ninguém pode usar esse título. Você procure de cima a baixo, nenhum Vaishnava tem esse título. Ninguém nunca usou esse título. Esse título foi reservado para Namacharya Haridas Thakur. E tantos acharyas se manifestaram. Tinha uns que cantavam 2 lakas. Raghunathas Goswami cantava 2 lakas. E prestava reverências com o nome de 2.000 Vaishnavas. Sri Sanatana Goswami Pad Ki Jai, prestava reverências no chão. Jai Srila Rupa Goswami Pad Ki Jai, e prestava reverências no chão. Você conseguiria fazer? Se fizer 10, você vai falar, ai, minhas costas estão doendo aqui, ó. Meu rosto vai quebrar. Você não consegue fazer. Você não consegue. O nosso Raghunathas Goswami fazia isso. Sanatana e Rupa, quem não? Cada um deles, eles no mínimo cantavam uma laka. Então sobre Sanatana e Rupa está escrito, não? Está escrito já. Que eles não tinham tempo nem para dormir. Muito humildemente, muito humildes. Tão humildes. A humildade não é um objeto que você pode expor. Olha, ó, eu tenho muita humildade, então me dê uma guirlanda. A humildade pode ser conhecida ou verificada através de um processo científico. Comportamento de Haridas Thakur. Então, quando Haridas Thakur abandonou seu corpo, eu vou ter que tocar também o nosso grande acharya, Srila Bhaktivinoda Bharati Maharaj. Eu vou terminar com Haridas primeiro. Então, a última oração de Haridas Thakur diante de Gauranga. Prabhu, parece que você vai terminar seus passatempos aqui. Que você vai terminar seus passatempos desse mundo. Por favor, arranje que eu não possa ver este momento. Eu não quero ver o passatempo que você vai embora. Então, antes de você expressar esse passatempo, me leve embora. Me tire daqui. Sem você, não, sem você eu vou ficar cego, disse Mahaprabhu. Aí ele falou, Prabhu, não fale dessa maneira, não me trapaceie. Em mundos infinitos, um inseto como eu está cheio de insetos como eu. Todos são insetos como eu nos mundos infinitos. Você está me trapaceando, por favor. Me conceda essa minha oração. Você vai retirar seus passatempos. Por favor, não deixe eu assistir isso. Haridas, você é um grande devoto. Krishna talvez possa preencher seu desejo. Ele não fala, eu sou Krishna. Ele vai dizer, Krishna vai aceitar seus desejos. No dia seguinte, Haridas, Mahaprabhu vai lá. Ele estava cantando os santos nomes, ele estava meio que dormindo,
expressando um passatempo de doença, sim. Haridas, como você está? Ele respondeu, estou bem. Mas a minha mente e meu coração estão doentes. Eu não consigo completar meus santos nomes. Ah, você é um Siddha Mahatma. Você é um Namacharya. Por que você não toma prachada? Não, eu não posso. Sem cantar 64 voltas, eu não tomo prachada. Ele cantava às vezes 3 lakas, cantava 3 lakas continuamente. No dia seguinte, Mahaprabhu foi com todos os devotos até lá. Eles viram, ele falou, Haridas, com os olhos semicerrados, cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Essa foi a oração diante de Mahaprabhu. Quando eu deixar meu corpo, eu quero pronunciar o nome Shri Krishna Chaitanya. Eu posso olhar para os teus pés de lótus, pelos seus lábios de lótus, colocar seus pés de lótus no meu peito. Você pode me... Promete que você vai me dar isso? Prometa sim ou não? Muito bem. No dia seguinte ele veio e de novo ele falou, Mahaprabhu, sente-se perto de mim. Ele colocou os pés de Mahaprabhu sobre o peito e olhou para o Senhor. Ah, que beleza, Gauranga. Quanta beleza. Ele olhou para ele, para o Senhor. E depois ele pronunciou Shri Krishna Chaitanya, ele deixou o corpo. Todos os devotos começaram a chorar e começaram o Nama Sankirtana. O Senhor Supremo pegou o corpo de Haridas no colo e dançou. Meu Haridas, meu Haridas hoje se foi. Haridas, a maneira como ele deixou o corpo pode nos dar a lembrança de quando Pitama Bhishma Deva deixou o corpo através do próprio desejo. Então, Mahaprabhu pega o corpo dele nos braços, cantando todos os Sankirtana. Eles foram num lugar particular, específico, ali no oceano, chamado Sargada. Ali é o Samadhi Mandir. Mahaprabhu fez um Samadhi. Primeiro ele levou ele para o oceano, colocou a água do oceano para lavar o corpo. Hoje você se torna, esse oceano, Mahaprabhu disse para o oceano, hoje você se torna um local de peregrinação mais elevado. Você está lavando os pés de lótus de Haridas Thakur. E todo mundo começou a beber gotas do oceano, jogando água na cabeça. Então foi feito um grande Sankirtana. Mahaprabhu pessoalmente cavou com as mãos o Samadhi, com lágrimas caindo dos seus olhos. E todos os devotos estavam dando areia. E ele colocou uma tulasi ali, depois que eles terminaram, fecharam o Samadhi. E Mahaprabhu estava perdido num outro mundo. Depois ele correu até Jagannatha Mandir e pediu no campo de Prachada, por favor, meu Haridas, se foi, eu quero fazer um festival, por favor, me dê alguma Prachada, eu não tenho um tostão. Por todos os lados ele foi mendigar para fazer uma Mahotsava de Haridas. E depois ele levou toda a prachada e no meio tempo o nosso Swarupa Gosai foi no mercado e disse para todos, para os pandas, parem. Os pandas estavam todos trazendo todos os pratos de prachada. Não, sentem-se. Prabhu, você vai. A gente vai levar toda a prachada. E os pandas, 3 ou 4 homens carregaram a prachada. Você viu em Puri uns pandas com umas panelas imensas? Você não conseguiria nem puxar, eles colocam em cima da cabeça e vão andando. Ah, que beleza, como eles estão fortes. Como um panda é poderoso, os pandas de Jagannatha. Levando a prachada. E essa prachada, Mahaprabhu distribuiu pessoalmente. A mão do Senhor Supremo era enorme, 10 vezes o tamanho da nossa mão. E ele que dava. 10 pessoas não conseguiriam comer aquilo tudo. Mahaprabhu dava para cada um. Tom. Swarupa Gosai, todos. Você está distribuindo? Sente-se. Porque se você não comer, ninguém vai tomar prachada. Até que você tome o primeiro bocado, qual é a utilidade de você ficar distribuindo? Então sente-se. Eu vou distribuir. Aí Mahaprabhu sentou.
shouting and speaking. Mahaprabhu gritou e disse: aqueles que tomaram essa prashada aqui no Mahotsava de Haridas Thakura, aqueles que colocaram areia no Samadhi de Haridas Thakura, aqueles que fizeram Sankirtana, aqueles que fizeram Nama Sankirtana, cada um de vocês vai receber o benefício absoluto. Não tenham dúvida. Essa é a relação entre Bhagavan e o devoto. Bhagavan e Bhakta. Isso é chamado de Haridas Thakur Nirjan, de quebrar o coração. Mas nós não temos coração nenhum. Nós não temos coração, é por isso que isso não nos toca. Hoje é o Nirjan Titi do meu Shiksha Guru, Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj, Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj, que é a personificação do serviço aos Vaishnavas. A vida inteira dele. A vida inteira dele foi a personificação do Vaishnava Seva, do Sevas Vaishnavas. Ele não entendia nada sem os Vaishnavas, sem Vaishnava Seva. Dele nós ouvimos todas as coisas mais importantes. Quem eram os Vaishnavas que vinham no período em que seu Gurudeva estava aqui, Param Gurudeva estava aqui, eles estavam vivos, aos poucos eles foram deixando o mundo material, Aranya Maharaj, qualquer um desses Maharaj que vinha. E era a responsabilidade de Bhaktivedanta Goswami Maharaj, mesmo depois que eles se foram. E quem não? Todos. Gostaria de saber um nome de um Vaishnava que não gostasse de Bharati Goswami Maharaj. Eu gostaria de saber um nome. Não existe. Ninguém. Todo o Guru Varga. Até os que eram contra, os antagonistas, olhavam para ele e se sentiam reconfortados. Mesmo que ele não falasse nada, a pessoa olhava para ele e sentia prazer. É nossa falta de sorte, nossa má sorte, de que nós vamos fazer esse truque com os grandes Vaishnavas. Nós queremos utilizar o Guru Vaishnava para os nossos fins pessoais. Eu comecei com esse ponto, esta aula. Essa é a nossa má sorte. Nós queremos usar o nosso Guru Pada Padma para receber dinheiro, posição pelo mundo afora. Meu Deus! Nós gostaríamos de fazer um templo enorme. Um templo fantástico, vamos gastar bilhões. É muito maior e muito maior do que o templo de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Tolo. Você tem uma concepção material. Você não entende que os verdadeiros Guru Sevakas, os Guru Sevakas puros, se eles veem que os seus discípulos estão fazendo um discípulo mais alto, mais esplêndido que o templo de Prabhupada, eles sentem dor. Não, eu não quero. Prabhupada, o Samadhi Mandir de Prabhupada, quanto era grande. Nós vamos mostrar quem é o verdadeiro Prabhupada. Nós vamos mostrar o nosso Samadhi Mandir, veja. Eles não têm uma concepção clara. Eles não sabem, eles não têm uma ideia clara. Todos os sevas importantes, todos. Se você me perguntar para falar, somente dois discípulos, Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj e Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj. Mas o trabalho duro quem fazia era Bhaktivedanta Bharati Maharaj. Todos os grandes festivais, que mente focada, tranquila. Ninguém nunca viu Bharati Maharaj bravo. Ninguém nunca viu. Por conta de alguma interpretação, algum problema aconteceu no templo uma vez. Sim. Mas esses demônios, Maharaj tinha ido, Srila Bharati Maharaj tinha ido tomar banho, ele voltou com um pano molhado, enrolado no corpo e viu que alguém tinha trancado seu quarto. Ele não gritou, ele não falou nada o dia inteiro. Ele ficou ali sem prachada, sem água e sentou com as roupas molhadas ali na frente do quarto. De noite, o quarto dele estava aberto. Você pode
Tente entender. Me mostre um exemplo. Eu tenho muita certeza que em toda a Sarasvati Gaudiya sociedade você não vai poder encontrar alguém igual a ele, tão inteligente. Ele via lá longe. Ele tinha uma capacidade de enxergar lá na frente do tempo. Sentado aqui, ele via tudo o que estava acontecendo. Eu me maravilhava. Ele não estava comigo o tempo todo. Às vezes eu ficava com ele. Não, no mesmo quarto, eu não dormia, eu era uma alma caída, ele era um devoto exaltado, ele sabia o que o Shambhala está fazendo. Eu não sei como. Dentro do conhecimento dele. Se você olhar para mim, você pode entender o que eu estou fazendo. Então toda a diferença do Siddhanta, do Vedanta, eu consultava com ele. Eu estou diante do Chaitanya Bhagavata. Eu estou sentado na Vyasasana. Nunca aconteceu que Bharati Maharaj disse, você pode mudar esse Siddhanta. Nunca. Ele nunca me disse que meu Siddhanta estava errado. Ele nunca disse, Maharaj, tem que trocar aqui. Não, nunca. Isso que é misericórdia. O Guru Maharaj já havia dito. Se eu for embora, mesmo assim você pode abraçar um pilar e ficar. Nenhuma corrente de Maya vai lhe levar embora. Eu nunca quis tomar vantagens de Bharati Maharaj. Se alguém disser isso, você falou no Harikata que ele declarou isso e aquilo. Sim, ele disse para mim. E aquele sannyasi que no presente está contra mim, desnecessariamente, eu nunca fiz nada contra ele. Ele mesmo disse para mim, numa assembleia aberta, Bharati Maharaj havia dito que eu poderia ser um guru, mas se ele ia votar em mim, não votar em mim, se Bharati Maharaj votava em mim ou não votava em mim, não mudava nada. O que eu sou, eu sou. Eu posso receber honras dele e respeito dele? Não. Porque ele é a personificação do Guru do Vaishnava Seva. Esse era o mistério atrás do seu sucesso. E eu posso dizer que ele é um companheiro eterno de Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Nitya Parshad. Algo impossível. Então, todos os grandes festivais, às vezes, tinha uma posição especial das estrelas, chamada, as pessoas precisam tomar banho em Hyderabad, no Kumbh Mela. Prabhupada, eu ouvi dizer que Prabhupada na sua vida foi fazer esse parikrama uma única vez. Não tinha tempo para isso. Mas depois disso, nosso Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, sob a guia de Prabhupada, ia lá todos os anos. Fazia o Goradama Parikrama, Brajamandala Parikrama. Eu também fiz muitas vezes. Estive lá com Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj e com Bharati Maharaj. Muitas vezes eu estive fazendo esses parikramas com eles. Então, o Kumbh Mela, ele fez arranjos numa tenda para Gurudeva. E Gurudeva é quem fez tudo. Então, todos os devotos ficaram dormindo ali. As almas condicionadas se sentiram perturbados com a presença dos Vaishnavas. Porque Jayavara Goswami Maharaj veio mais tarde. Kumbh Mela já havia começado. Então, os assim chamados devotos, eles tinham um lugar para dormir. Estava tudo lotado, aquela tenda que foi armada estava cheia. E Jayavara Goswami Maharaj chegou. E falou, ele veio tarde. E agora já está tudo, já não tem mais onde dormir aqui. E Gurudeva ficou sabendo. Ele falou, o que isso tem a ver com você? Eu estou aqui, não se preocupa. Você dorme no meu lugar. Meus antepassados, a sorte deles é muito boa, que ele veio até aqui e dá misericórdia para nós. Por que você se sente perturbado? Eu dou o meu lugar para dormir para ele. Ele deu o seu próprio lugar e dormiu fora da tenda. Muitos exemplos eu poderia dar, através dos quais você poderia realizar o Guru Seva Bhava de
Shila Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj Vishnu fala, eu nunca vi alguém que pudesse ser tão rápido ao responder. Tinha respostas prontas. Qualquer pergunta, pronta elas estavam as respostas, imediatamente. E no Shastra nós sabemos que Priti e Shriti, a sua boa memória, está ligada ao afeto, é proporcional com o Priti, com o amor que você tem pelo Guru e pelos Vaishnavas. A sua memória positiva, eu não estou falando da memória negativa. Priti e Smriti. Shriti significa uma memória positiva do Guru dos Vaishnavas, do Senhor Supremo. É proporcional. Quanto mais você ama o Guru dos Vaishnavas, mais você se lembra do Guru dos Vaishnavas e do Shastra. O que fazer, o que não fazer, o que um Vaishnava gosta e o que um Vaishnava não gosta, tudo isso a gente pode entender. Muitas vezes ele tinha respostas prontas. Brajamandala Parikrama estava acontecendo de Nandagram até Varsana. Gurudeva foi, mas ele esqueceu, Param Gurudeva foi, mas ele não levou a chave do quarto. Ele esqueceu de dar a chave do quarto. Gurudeva esqueceu de dar a chave do quarto de Param Gurudeva. Ele passou o dia inteiro fazendo Sankirtan aqui, andando. Ele vai ter que tomar banho, cantar o Gayatri. Imediatamente ele pensou, ele pegou um Brajavasi e falou, vai, rápido, antes do meu Guru, e abre a porta para ele, dá a chave e volta. Ele deu a chave e o homem foi lá e abriu o quarto. Isso é Guru Seva. Aqueles que são Guru Seva passivos, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Você ficou fora do quarto, o que eu ia poder fazer? Muitas pessoas agem assim. Muitas pessoas diziam que para Gurudeva Madhava Goswami Maharaj, Srila Bharati Maharaj, quando ficavam lado a lado, eles pareciam pai e filho. Madhava Goswami Maharaj, Bharati Maharaj também era alto que nem para Gurudeva. Ambos vieram de uma família de Brahma. Gurudeva veio de uma família de Brahmanes muito elevados. Com muita pureza, ele conseguia manter. Eu sou muito afortunado por ter me associado com tal Vaishnava. Eu me sinto orgulhoso que um Vaishnava exaltado me dava alguma pequena importância para mim. Eu não sou nada. Em diferentes assembleias, pelo desejo de Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj, eu costumava ir ver esses programas, era a ordem. Você pode vir conosco. Às vezes eu não conseguia ajustar o tempo, eu chegava um pouco mais tarde. Quando o Bharati Maharaj me via, eu chegava na assembleia, eles estavam sentados na Vyasasana, ele falou, agora o nosso Shambhava chegou, ele falava. Em qualquer lugar, em Jalandhar, em outras cidades, e as outras pessoas, eles tinham ciúme de mim. Por que ele veio? Ele é um mendigo sem dinheiro. Mas Bharati Maharaj nunca me tratou assim. A maior parte do tempo, no mesmo carro, Bharati Maharaj, eu sentava do lado dele, e outra pessoa estava ali também no carro, que eu não vou mencionar, uma pessoa que caiu. Nós íamos para qualquer lugar, para Urissa, Udala, Sagar Maharaj e eu. Se Udala Sagar Maharaj estava lá, se não íamos nós três. Dessa maneira, o tempo todo, eu tenho muita fortuna de receber a associação desses grandes Vaishnavas. Sou muito afortunado. Ele foi testado muitas vezes sobre paciência. Eu ouvi que ele recebeu Goseva, para Gomata Seva. Um grande Gomata, não que nem as nossas vaquinhas. As nossas vaquinhas são pequenininhas. São vacas indianas. Se você for para o Gujarat, para o Punjab, lá também elas são indianas, só que elas são enormes. 4 vezes o tamanho de uma vaca dessas daqui.
vaca enorme. Bharati Maharaj tomava conta dessas vacas. E um dia, Aranya Maharaj pediu, quem está fazendo Guru Seva? Quem está fazendo? Não, quem está fazendo Go Seva? Quem está fazendo? Porque tem um brilho saindo do corpo das vacas. Elas estão tão limpas que elas estão faiscando. Maharaj falou, eu estou fazendo. Você está fazendo? Você está dando tanta satisfação para a vaca sagrada. Elas estão tão limpas. Nunca nós vimos Bharati Maharaj cansado. Quando nós vimos, sempre ele estava dando Harikatha, cantando os santos nomes. Sempre. Nunca a gente viu ele, Srila Bharati Maharaj, sentando, sem fazer nada. O tempo todo. As pessoas, o dia inteiro, todo mundo sentado em volta dele. Vinha alguém que vinha do Punjab, alguém que vinha daqui, alguém que vinha de lá. Maharaj sentado ali, falando com todos o dia inteiro. Um ou dois pontos eu gostaria de tocar para provar a sua sensibilidade. Não preciso provar que ele me amava, porque isso eu sou um grande macaco. Não, Vaishnava pode amar até um cachorro como eu. Eu não quero estabelecer isso, mas um ponto eu gostaria de provar. Muitas vezes, pelo desejo dos Vaishnavas, fui forçado a ir ao Punjab, aqui e lá, em diferentes lugares. Chandigarh, Rupnagar, diferentes locais, pelo desejo deles. Nunca pedi nada, me dê dinheiro. Nunca. Se eles doavam algo por si mesmos, eu nunca disse me dê dinheiro. Nem mesmo uma sílaba. Às vezes algum devoto íntimo falou, eles gostam de fazer esse seva, mas fora eles não gostam. Nunca. Então, alguém ficou bravo, alguém ficava muito feliz, é muito normal. Eu comecei a dar Harikatha, não em Europa, em Bhatinda, pelo desejo deles. Então, num mês eu dei 5 dias seguidos. Então, eu comecei a explicar algo. Aí as pessoas ficaram bravas. Eles falaram, não, esse Siddhanta a gente nunca ouviu. Gurudeva nunca disse isso. Regarding Vrindadevi Parikrama, Namore Namore Maya, we cannot speak mother to Vrindadevi. Nós não podemos chamar Vrindadevi de mãe, porque ela é uma If we speak, then in the way of Raganuga Bhajan, though we have no idea. No caminho de Raganuga Bhajan, mesmo que a gente não tenha esse nível, seria imperfeito. Esse é o Siddhanta. Eles ficaram bravos. Eles ficaram muito bravos contra mim. Eles disseram, não vai ouvir o Harikatha desse Baba. Eles falaram, parem. Ele estava lá comigo. Ele estava, Purushottam estava lá comigo. Então, se 5, 10 pessoas vinham, não me incomodava quanta pessoa. Era melhor para mim que menos pessoas vinham, dia a dia. Eu fiz a coisa dessa maneira para que eu conseguisse me concentrar no Seva. Essa é a minha natureza, em qualquer lugar. Você não vai encontrar alguém. Você não vai poder dizer que eu quero acumular pessoas ao meu redor, não. O Harikatha não é para todos. I told this much. The Vrindadevi, I asked Bharati Maharaj. Eu perguntei para Bharati Maharaj, na época de Prabhupada, no kirtan used to say. Tulsi Parikrama, there were no time. Or it was the individual responsibility. Não tinha tempo, era uma responsabilidade individual dele. Depois do Arati, eles corriam para começar o Seva. And our Guru Varga, e o nosso Guru Varga, eu ouvi. Another kirtan is there. Um outro kirtan existe. Kirtan, Tulsi Kirtan. Tulsi Kirtana. Speaking Maya, not Maya. Que nunca diz Maya. Nana, another kirtan Maya is there. significa Tulsi mãe. Kirtan same. Kirtan para Tulsi Devi. Namo, there's another kirtan, 2 kirtan there. Existem 2 kirtanas. E ela não é chamada de mãe nesses kirtanas. Então Bharati Maharaj estava lá. Ele estava em Chandigarh naquela época. Imediatamente
Por telefone uma mensagem chegou. You see, message gone. They respect me, but this Eles is me respeitavam, mas aconteceu morning isso. time they enter in Bhakti. De manhã eles Maharaj, entraram no Maharaj, quarto. Maharaj, one Maharaj, question is there. uma pergunta. What question? Falei, que They are not pergunta? speaking Sambhava told. Não, eles perguntaram para Bhaktivedanta They're Bharati speaking, Maharaj. Maharaj, Raja, chegou uma pergunta. Vrindadevi, Vrindadevi, we eles cannot say perguntaram, a gente mother. não pode chamá-la de mãe? Namorem mother. Bharati Maharaj told. Bharati Maharaj I myself never respondeu, told. eu nunca disse, He is not eu speaking, nunca it is pronunciei. prohibited. Ele não falou que era I proibido. myself never told. Eu falei, eu nunca pronunciei, chamei ela de mãe. Eles falam, mas eu nunca Later on, pronunciei Bharati Maharaj isso. came to know E Bharati Maharaj ficou they sabendo gone que, against the mais tarde, Siddhanta que eles which is estavam spoken by Sambhava. contra o Siddhanta Vichara que eu pronunciei, Olha. que Shambhava pronunciou. Even last time, these two Então, men used to dois serve Bharati meninos Maharaj. costumavam servir Bharati Maharaj. I don't like to name. Eu não quero citar os nomes There deles. also, one Eles também. time I Uma vez, write one heavy letter to that man. escrevi uma carta You make mistake pesada here, para ele. Você fez um erro in aqui. not giving honor to other Vaishnava. Você não honrou outros They become Vaishnavas. upset. Eles ficaram bravos. They speak to Bharati Maharaj. Eles falaram com Bharati Bharati Maharaj Maharaj. spoke, why you Bharati are Maharaj doing disse, such activities? por que So você that está one fazendo Vaishnava isso become very angry. para que um Vaishnava fique bravo They com told você? myself. Eles mesmos me contaram. So I am not Vaishnava. Eu não sou um Vaishnava, porém. If Bharati Maharaj like to cheat me, Se that is Bharati different. Maharaj quiser me trapacear me chamando de Vaishnava, Anyway, isso é outra coisa. we are really Ele que lucky escolhe. to get this Nós temos, opportunity porém, to muita glorify his sorte name. de glorificar seu Very- nome. I'm very sorry if somebody like Estou to muito triste que misuse se the alguém queira goodwill, manipular reputation a boa of reputação Guru Vaishnava, like to do prove Guru dos something Vaishnavas else, para querer provar coisas whereas I diferentes. heard myself. Quando eu ouvi pessoalmente, When I told quando eu two of my disse, god brothers staying with dois that irmãos Acharya espirituais Maharaj, estavam com aquele Chaitanya acharya. Bhagavad Samne, O Chaitanya He Bhagavata told- está aqui. due to La Puja Patishtha. Ele que é Lava I'm Puja not going to Pratista, name. I mas said, eu não vou "Maharaj, you see, citar. They left Guru Maharaj and going to join Então eles deixaram Puja Patishtha. no Guru Maharaj e foram até lá por Lava Puja And that Bharati Pratista. Maharaj is not so E esse mesmo foolish. Bharati Maharaj não era He can tolo. glorify such a man Ele who vai is going glorificar to aqueles que speak. Your Gurudev is beast. chamam o próprio Guru, Param Gurudeva de animal. Can I believe it? Eu posso acreditar Can I believe it's possible? que isso seja Whereas he possível? gone through all my writings, everything. Ele foi A até, protest através de specialist, todas as protest. minhas cartas, até dos livros de All protesto que eu rubbish. fiz A contra as manipulation there. instituições. Those Tudo who are mentira, going to quanta play manipulação some eles trick with Guru fazem. Vaishnava, Mas aqueles que querem surely fazer they can get trapaças com punishment. gurus Vaishnavas serão punidos, com 100%. certeza, 100%. they can fall down. Eles vão cair. I am not going to give cards. Eu não estou amaldiçoando ninguém. Fall down is Isso the é must. algo automático. Maybe public cannot O público talvez não, discover. não consiga Fall down is ver, a must. mas essa queda Fall down is acontece. a must. Essa queda Maybe acontece. you cannot discover Talvez você externally. não vai vê-la externamente. So today is the where they gone. Então, Bharati Maharaj onde Samadhi eles is there. foram? O Samadhi Bharati Maharaj está aí. I Onde can eles play some estão? drama. I Eu love posso Guru fazer Vaishnava. um teatrozinho But que eu after amo Guru Gurus Vaishnava Vaishnavas, gone, mas depois que o My Vaishnava se vai, activities, Prabhupada as gone, minhas Guru Varga atividades, now, depois que they o can Prabhupada se foi, que o understand Guru I Varga have se my foi, love for você them vai or not. entender se eu os amo ou não. While Guru Vaishnava playing this kind of lila Quando physically, Gurus then Vaishnavas many fazem people can esses say, lilas I love you, fisicamente, I eu love amo you, I você, love eu you. amo você. But when Guru Vaishnava gone, Quando o Guru Paramahansa Vaishnava se vai, Siddhanta Maharaj used to say, Siddhanta Maharaj, now, Bhakti a Shrila Guru Siddhanta Maharaj Vaishnava, a costumava dizer, disciple can be known when Guru Vaishnava gone. o discípulo When pode they ser mentally observado, conhecido depois How que o he Guru is se ready vai. to sacrifice his Como ele life está for Guru pronto Vaishnava, para for the sacrificar a cause, sua vida or pela he like causa to do Guru protect dos himself. Vaishnavas, ou se ele quer se proteger. Não, não You vou falar a cannot make verdade. fool of pure Guru. Você não pode trapacear um Vaishnava puro. Today I am bound to stop Hoje eu here. estou forçado a Labor can parar, come por there isso vai also. vir um I'm very trabalhador lá. Eu So tenho que ir para kipa lá. sindhu Eu sinto susankpurno sarva muito. sattupkarakaha nispriyo sarvatoho siddhyo sarva vidya visharadaha sarva sangsaya sangschettanalosa guru rahitam vancha kalpatrusthi patithana pavan jai srila harida namacha haridas thakur ki Jai Ho. jai srila bhakti vigyan bharati maharaj ji ki jai Jai Ho.